seguros em que você não é assaltado por todos os lados. A gente vive uma sociedade de medo. Portanto, eu quero inverter isso. A minha declaração foi muito clara. Hoje, diante de um cidadão armado, uma pessoa... Acho que nem tem como haver muito engano. Se você é um policial e tá na rua e está diante de um bandido que tá apontando uma arma pra uma pessoa, como agora, não sei se acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, de um menino autista, tava no meio da rua, um bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara atirou e matou ele pelas costas. O que o policial deveria fazer diante desse caso? É fazer uso da força. O uso da força, nesse sentido, ele tem que ser apoiado pelo Estado, suportado pelo Estado. A autoridade policial ela tem que ser respeitada e dignificada nesse sentido. Isso não significa que o abuso ele tem que ser acobertado ou achar que as consequências do abuso são meros números. Não. Mas isso é diferente de matar como política de Estado, né? O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa, está permitido. Gente, quem foi que disse a vocês? Quem disse a vocês aí, a você, que o policial, ele quer sair todo dia e voltar nas costas com 3, 4 mortes nas costas de bandido? Até tem alguns que querem, mas a maioria esmagadora, assim, eu conheço um pouco da realidade da polícia, tá? Eu conheço um pouco da realidade da polícia. Quem disse a você que policial quer todo dia ficar trocando tiro, derramando sangue? Gente, assim, ó, na época da Segunda Guerra Mundial, a SS, que era uma tropa que tinha um esquadrão, né, chamado Esquadrão da Morte, que eram jovens doutrinados desde criança a odiar judeus e comunistas e ciganos. Quando eles se depararam diante de uma política de extermínio, que ele tinha que passar atirar em grávida, em criança, em adulto, em idoso, os caras começaram a ter crise de mental. Tinha que se embriagar para fazer o serviço, porque eles não suportavam aquilo. Quem disse a você que policial quer... O policial que tá ali fazendo o trabalho dele, não corre ali para ganhar o salário dele, quer ficar todo dia trocando tiro, quer ficar todo dia matando, quer ficar todo dia indo para delegacia fazer relatório porque atirou pelas costas de fulano, atirou na cabeça de ciclano? Quem foi que disse que policial quer isso? Me diga aí. Porque vocês políticos que estão falando isso. Vocês políticos que estão falando isso aí. Vocês estão dizendo que querem liberar os caras para matar. Mas quem foi que disse a você que o cara quer isso? O cara quer cumprir o plantão dele lá. Se não tiver problema, ok. Para o cara cumprir o plantão dele, ok. Você precisa ter uma sociedade que não crie possibilidade de ter uma criminalidade exacerbada. Então o problema não é um problema de polícia. A violência ela existe, não é porque a polícia ela é pouco letal. A polícia é muito letal. A polícia brasileira já é muito letal. O problema da violência não é a letalidade da polícia. Entendeu? Que é o que você tá pregando aí, Renan. O problema da violência tem diversos outros fatores que você não tem capacidade e nem quer discutir isso seriamente. Porque você já começou a entrevista dizendo que pode ficar tranquilo que o Brasil vai continuar pagando juros aí. Ou seja, você não vai ter investimento de nada, não vai ter locomoção social e todos os pilares que fazem com que a criminalidade, o tráfico de drogas, todos esses problemas que desaguam em uma sociedade violenta e criminosa, vai continuar existindo no seu governo. Então você não está preocupado com a violência. Você está preocupado com a violência que atinge a classe média, que é o roubo, que é o latrocínio. É essa preocupação sua. Porque quando estiver dentro da favela, a galera passando fome, tendo que ir pro tráfico de drogas, se matando, trocando um tiro um pro outro, pra você tá bom. Vocês batem palma pra isso. Como batem pra esses programas de meio-dia aí que fica aí fazendo da violência um entretenimento. Vocês batem palma pra isso. Quando vocês veem que teve uma troca de tiro entre facções criminosas dentro da periferia, que morreu 7, 8 entre eles e baleou um inocente, vocês batem palma, porque para vocês ali ninguém daquele local ali é cidadão. Vocês enxergam como sub-humanos. É isso que vocês querem. Então não venha pagar de que eu vou liberar a polícia para aplicar a letalidade. A polícia já é letal, meu patrão. Isso já existe.
Você não tá trazendo nada de diferente aí. Você simplesmente tá trazendo de uma forma menos competente o discurso que elegeu, por exemplo, Bolsonaro em 2018. E que quando ele chegou no poder, como ele não tinha nada para fazer, não fez nada, não mudou nada. Volta lá, Maxwell. Sim, né? Constitucional. Agora, o que eu entendo quando o senhor fala, vamos matar, que isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Natuza, desculpa interromper, entre um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais fiquem andando atirando a esmo, isso nem existe. Agora, a ideia própria de que o Estado, ele vai iniciar sua... Cara, vou contar aqui uma fofoca pra você, tá? Aqui na cidade ao lado onde eu moro, que é a cidade de Vinhedo, foi onde surgiu, né, o MBL, e a família do Renan Santos é uma daquelas famílias, assim, totalmente oligarcas ali. Tipo, o pai foi prefeito, não sei quem foi prefeito, que não sei o quê, e toda uma geração de políticos da família dele, Sim. que eram PSDBistas. O próprio Renan era do PSDB, acho que até pouco antes ali do negócio de 2013, entendeu? E supostamente, assim, a família dele teve mais de 125 processos, porque supostamente a família tinha várias empresas, supostamente de áreas diferentes, desde engenharia, turismo, filmagem, estamparia, que lavava dinheiro supostamente, e que o MBL supostamente na época pegava essa lavagem de dinheiro para supostamente financiar ali o partido deles, financiar impeachment, caralho, 4. Pois é. Ele não é muito diferente. Quando você vê esses caras assim, ó, quando você vê esses caras aparecendo com esse discurso moral exacerbado, essa violência toda, pode investigar que aí tem. Pode investigar, todos eles. Quando você vê o cara vir com esse discurso nervoso de que vai fazer, que vai acontecer e que é todo mundo vagabundo e não sei o que, pode investigar ali a vida deles, que aí tem. Entendeu? Que aí tem. Pode investigar. Pode investigar. Para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando preceitos constitucionais, me parece meio óbvio. As pessoas não entendem dessa maneira. Mas então, deixa eu só ver se eu entendi, tá? O que o senhor está me dizendo é que o senhor se divide em duas pessoas. Uma pessoa campanheira, de campanha. O homem é o duas caras. O homem é o Harvey Dent. É você, Harvey Dent. Ele saiu de João Canabrava para Harvey Dent, é o duas caras. Quem que fala tudo e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar? Não. Por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Mas a capa, o enunciado, é o resumo do conteúdo da matéria. Um é construído de uma maneira para você ter camadas diferentes de interpretação Mas do o mesmo título fato. é um resumo fidedigno do que O está na título matéria. olha só, prendeu, matou, pra falar o bichinho de pelúcia que a gente vendeu e está disponível na nossa loja no partido. Se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Não tem outro caminho. Se você é um bandido armado, tá cometendo um Mas assalto... isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Sim, espero que aconteça mais. E se ele for preso, que ele fique... Então você não tá propondo nada de diferente ainda. Não precisa você ser candidato a presidente. Você não tá propondo nada de diferente. Você não tá propondo um conjunto de lei que vai neutralizar a questão da segurança pública. Você não tá propondo um plano tático para a segurança pública. Você não tá propondo investimento. Você não tá propondo melhorar equipamento. Você não tá propondo nada. Você tá simplesmente falando a obviedade, né? Que é o que você sabe fazer, e engana os abestados. Ô, minha sobrinha aí, gente. preso, porque hoje a regra prendeu, soltou. Hoje você prende, vem uma agência de custódia, solta. Eu aposto dinheiro que aquele cara que matou o menino autista agora com cordão, ele é um reincidente. Porque tem quase aquela proporção Pareto, quase todo mundo que comete os crimes são as mesmas pessoas, e essas pessoas são reincidentes e retornam à rua. Hoje a regra prendeu, soltou. A provocação do prendeu, matou você tem que ter dois caminhos. O prendeu, o matou, não tem outro caminho. O senhor se inspira muito, e eu ouço muito o senhor falar do Bukele, em El Salvador. Do boquete? Eu queria saber do senhor se é nisso aqui que o senhor se inspira, agora ampliando mais para o plano de segurança como um todo. Olha só, a gente sabe, ele reduziu de forma drástica o crime, mas olha só a que custo. Prisão sem mandado, ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial, redução drástica de habeas corpus, dificuldade de acesso a advogados, prisões baseadas em denúncia anônima.
perfil territorial e até tatuagem. O senhor sabe disso, o senhor acompanha. E aí, meu patrão, você vai sustentar esse discurso do Bukele aí? Isso aqui é a fórmula. Queria saber se o senhor vai fazer uma coisa parecida Não, dessas no Brasil. A fórmula é o que está disposto no livro amarelo e boa parte daquilo que a gente defende passou agora no Congresso Mas isso aqui Nacional. que eu falei, o senhor bebe nessa fonte. Não, eu bebo na fonte da capacidade de ação e resolução do Estado. El Salvador não é igual ao Brasil. Eu vou dar um exemplo. Eu respeito e acredito muito na ideia de que o poder executivo tem que ser capaz novamente de executar coisas. As pessoas em El Salvador não tinham mais autoestima, as pessoas não conseguiam andar nas ruas. E ele teve um approach, ele teve uma vontade de ação que ele conseguiu realizar e concretizar uma mudança. Eu respeito isso. Agora, o Brasil não é El Salvador. Eu não vou concordar com tudo que ele faça, nem ele vai concordar eventualmente com tudo do presidente. Mais uma vez andou 4 casas para trás, né, Renan? Você entendeu que eleição é diferente, que você tá na frente de repórteres qualificados, é diferente de você tá falando para sua bolha em live? É diferente. Já mais uma vez você andou 4 casas para trás. Então você que tá aí voltando em Renan, que tá dizendo que ia ser o machão, que ia resolver, que ia ser o Bukele, esqueça, ele não vai fazer nada disso. Ele não iria fazer se ele não falasse. E ele falando é que ele não vai fazer mesmo. Com tudo que eu faço. O Noboa, vocês pegarem um caso, pra fazer uma crítica boa ao modelo de El Salvador, o Noboa tentou Noboa? copiar o que o Bukele fez em El Salvador num contexto equatoriano. Não funcionou como o El Salvador. Porque o Equador tem um tráfico internacional de drogas, tem um cartel chamado Los Lobos, poderosíssimo. Mas onde é a diferença do senhor pra ele, então? Já que Eu a gente não tá falando da faria diferença. lá, criticam que ele faz, por exemplo, julgamentos coletivos ou prisões sem mandado. Não faria isso. Até porque a Constituição aqui Exato, não permite. mas não é uma transposição. O que o Bukele fez está num contexto eu salvadorenho, dentro de um sistema normativo. O Bukele fez. Bukele falsificou indicadores, Renan. Bukele falsificou indicadores. Bukele passou por cima da Constituição do país. Só que El Salvador, comparado ao Brasil, com todo o respeito ao país, é uma republiqueta. No Brasil você não vai conseguir fazer isso, meu. Num país do tamanho do Brasil, você não vai nem chegar lá primeiro. Você não vai chegar, você não vai ser eleito, tá? E se você for eleito, você não vai nem conseguir começar essa conversa aí. Porque dentro da sua campanha vai ter pessoas que vão estar vinculadas à máfia do tráfico que você não vai nem saber. Dele. O que nós vamos fazer vai ser dentro de um contexto nosso. Com as dificuldades e vicissitudes de um país como o Brasil. Gabriel Rocha, Axe, você é organizado em algum partido? No PU69. O país o crime organizado no Brasil é muito diferente do El Salvador. O PCC não existe. Você tentar explicar para uma pessoa de El Salvador o que é o PCC, ele mesmo não vai entender. Urubu vive. Um dia o Urubu será vingado, tá? Um dia o Urubu será vingado. Os Estados Unidos não entendem como funciona o PCC. Os mecanismos que você vai ter de enfrentamento serão outros. Agora, a vontade de agir para resolver esses problemas tem que ser a mesma. A vontade... Mas sabe, é óbvio que os Estados Unidos sabem o que é PCC. É óbvio. Eu não sou da UP não, Lulu. Tenho muita admiração pelo partido, mas eu não sou organizado em partido nenhum, a não ser o Partido Urubista. Disposição do líder em resolver um problema histórico. Desculpa, vale a pena pegar um outro cara que eu cito, que é o Milei. Milei tava... Urubu do Flamengo? Não, o Flamengo é lá, velho. Flamengo é lá. Aqui no Rio de Janeiro eu sou Vasco da Gama, tá? Eu tô na convenção do Flávio Bolsonaro agora. Eu não teria nenhum motivo pra falar, eu gosto, eu acho o Milei maravilhoso. Dito isso, a intenção do Milei, durante a campanha, de falar dos problemas econômicos argentinos, mesmo quando impopulares, é uma dinâmica que eu gosto também. O Brasil é igual a Argentina? Não, as potencialidades são diferentes. Mas então, sim. já que a gente tá falando de Brasil, vamos fazer um ponto a ponto Por aqui. favor. Prisão sem mandado. Não acredito em prisão sem mandado. Ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial. Tem que ter ordem Strike 1. judicial. Redução drástica de habeas corpus. O habeas corpus, se você cometeu um crime de Strike 2. onda, você não tem direito ao habeas corpus. Dificuldade de acesso a advogados. Não, você tem que Strike 3. ter acesso a advogado. Julgamento coletivo, o senhor já falou Não, que é pelo amor de com Deus. Strike 4. prisões baseadas em denúncia anônima, perfil territorial e tatuagem. Não, pra você Strike 5. ser enquadrado como membro de uma facção, você tem que ter uma investigação prévia. Mas então o que o senhor vai fazer de Strike 6. Ou seja, você não vai fazer porra nenhuma do que você tá arrotando. Você, aqui na Bahia, a gente chama você de conversador. Aqui na Bahia, sabe como é que chama esse cidadão aí? Chama-se conversador, jogador de conversa fora. Sabe? 171. Você não vai fazer porra nenhuma do que você tá falando. parecido com o Bukele? Não entendi. Pelo amor de Deus, eu acabei de falar, o enfrentamento ao crime organizado Ele chamou por Deus. Ele chamou por Deus. Socorro, Deus. Eu não tô aguentando essa entrevista. Ô,
me chamou por Deus, já chamou, mas esquece, minha. Ai, sabe o que você poderia fazer? Aprende com o Flávio Bolsonaro, porra. Começa a fingir que tá passando mal. Chamou por Deus, socorro, meu Deus, me ajude dessas repórteres. Ai, velho, quando eu digo que essa galera do MBL é uma piada, velho. Mas essa é a forma Isso é uma piada de mau gosto, a velho. bula dele pode ter esses elementos. A construção de grandes presídios, a ideia de que você vai tratar a facção criminosa como um ente... Pronto, vai construir presídio como? Com um teto de gasto. Me diga aí como é que você vai construir presídio. Você vai revogar o teto de gasto? Pra ter dinheiro pra construir presídio? Anômalo dentro da sua sociedade. E aí você vai ampliar a capacidade de ação do Estado. Por exemplo, o Estado de exceção. O Estado de exceção... Pera aí. Só pra gente entrar nisso, É que mas é a antes... minha resposta pra ela. Não, mas é porque eu vou complementar e você vai Então, ter tá chance bom. de dar a resposta pra... É bom que... Sabe o que é o bom? Que as repórter, ela não deixa nem ele tentar enrolar, tá ligado? Tipo, quando ela vê que a resposta tá saindo fora do contexto, ela chega logo no meio, tá ligado? Sabe aquele marcador que só vai em cima? Gamarra, Mário Galvão, sabe? Só vai em cima. Juiz Baiano. Pá, só vai em cima. Não tem conversa, não tem tempo pra conversa fiada. As duas. São muitos vídeos, muitas falas suas em que o senhor parece ter muito mais inspiração, se inspirar muito mais no Bukele do que o senhor está descrevendo agora. E aqui, de novo, eu acho que vale a pena dizer como o Bukele conseguiu essa fórmula, como ele chegou à implantação dessa fórmula. Ele demitiu todos os ministros da Corte Constitucional, ele aposentou compulsoriamente 1/3 dos juízes, hoje ele controla o Congresso de lá, a Assembleia, a imprensa não é livre, muitos jornalistas tiveram que sair do país para não serem presos. Basicamente, em outras palavras, não há democracia por lá. E no seu plano de governo, o senhor deixa muito claro que o senhor vai combater o crime fazendo decretos sucessivos de estado de defesa e que essa é a sua IGLO, que essa é a sua fórmula. O senhor, em nome do seu combate, do seu plano de combate à criminalidade, está disposto... Aliás, outra coisa que ele imitou de Ciro Gomes também, né? Outra coisa que ele imitou de Ciro Gomes, que Ciro Gomes falava que quando ele tiver um impasse entre o Congresso que não conseguir passar a proposta, que ele iria chamar o plebiscito, né? Outra coisa que ele imitou de Ciro Gomes. Ia chamar reverendo plebiscito, usar do poder do presidente para poder passar as coisas, enfim. O custo de um regime autoritário ou de atropelar o Supremo Tribunal Federal se ele viesse colocar contra as suas medidas, por exemplo? Não, eu não vou atropelar nada, eu vou fazer o estrito cumprimento da lei. O estado de defesa, que é necessário para que uma operação policial aconteça numa favela ou numa cidade tomada pelo crime, se necessário, será colocado naquela região. Então você não vai fazer nada como o Bukele. Mas eu não sou o Bukele. Ai, caralho. Eu não sou o Bukele. Socorro, Deus, eu não sou o Bukele, mas eu nunca disse que eu era o Bukele. Quem me conhece sabe, ele vai largar essa daqui a pouco. Quem me conhece sabe, eu não sou o Bukele. Ai, Eda, você é uma piada de mau gosto, Eda. Pior que uma desgraça dessa daí, pode chegar no poder ainda, cara. Isso é uma piada, velho. Eu não sou o Buquete. Opa! Rodrigo, o que é isso, cara? Não, minha sobrinha tá na live aí, porra. Eu sou brasileiro, meu nome é Renan Santos, eu não sou neto de palestinos, eu tenho outra família, eu nasci na Moca, eu moro no Brasil e eu vou criar políticas de segurança muito duras para destruir o crime e nunca... Tá nervoso. Tá nervoso, tá nervoso. Sabe por que tá nervoso? Porque tem uma pegadinha muito boa que a Globo ela faz com os candidatos da extrema direita ou da direita, que é botar mulher pra questionar eles, porque eles não suportam mulheres questionando ele. Olha como ele fica bravinho. Olha a cara dele de revoltado quando ele tá vendo uma mulher questionando ele, uma mulher botando ele contra as paredes e ele não poder dizer que vai... aquela palavra lá que ele falou no Geograu lá, né? Não vai cometer uma violência sexual contra ela. Olha como ele tá nervosinho, porque aí a Globo ela vai no osso. Ela vai no osso, que é botar mulher contra esses políticos de direita pra questionar eles, até eles entregar misoginia.
Olha como ele tá nervoso. Ó a cara, ó a skin do homem quando tá sendo questionado por mulher, velho. O texto brasileiro. Não adianta achar que é uma regra de 3. Porque senão eu vou falar o seguinte, olha, um país que viu uma ditadura foi a Venezuela, e um dos momentos para a criação da ditadura... Pronto, o cara tava demorando, ia chegar na Venezuela. Tava demorando. E é o cara que tá se propondo a ser diferente, tá? Ele tá se propondo a ser diferente de Bolsonaro. É o que ele tá se propondo, ele tá dizendo que ele não é nem Lula, ele não é nem Bolsonaro, né? Beleza. Aí o que ele tá propondo? Fazer governo, imitar o fascista, que é o Bukele, tá? E não tornar o Brasil uma Venezuela. Vocês já viram esse discurso em algum lugar? Vocês lembram disso aí em algum lugar? Teve alguma coisa no Brasil? No meu governo o Brasil não vai virar uma Venezuela. E imitar fascista que é de fora do Brasil. Você já viu isso aí em algum lugar? Não, né? É novo isso, né? Foi o senhor Hugo Chávez crescer a economia de maneira artificial e aplicar políticas sociais. Isso significa que se eu aplicar políticas sociais e crescer o país economicamente eu vou virar um ditador? Não. Não. Sim. Hugo Chávez, uma das primeiras... que nada tem a ver com comunismo, Hugo Chávez, tá? Enfim, nada tem a ver aquilo ali com comunismo. Mas isso é uma conversa para uma outra live. Mas uma das primeiras ideias de Hugo Chávez, quando ele assumiu o poder, foi construir uma burguesia nacional, desenvolvimentista. Ele tentou fazer isso, por exemplo, com base democrática, tudo certinho. Só que a direita venezuelana, ela, em determinados pontos, ela consegue ser pior do que a direita brasileira. Ela consegue ser pior, tá ligado? Ele tentou formar chamar um grupo de empresas, de empresários, para tentar fazer uma política desenvolvimentista para a Venezuela. E não conseguiu, cara. Porque os caras querem ganhar dinheiro e foda-se o país, tá ligado? O que os caras querem é resolver o problema financeiro dele e foda-se o país. É isso que esses caras querem. Fica que eu vou ter que deixar de fazer políticas econômicas e sociais para crescer um país? Não. Eu tô só falando que uma coisa não precisa ser correlacionada com a outra. Você pode ter políticas de segurança séria e você pode ser um democrata. E essas coisas cabem numa democracia. Você não tá vendo eu falar, vou sobrepor a democracia brasileira em nome do meu... Não, o combate ao crime, inclusive, é uma maneira de garantir a existência da democracia brasileira. Estamos exatamente no Rio de Janeiro. Existe democracia plena no Rio de Janeiro? Com aquela turma toda que foi presa lá na LERJ, a própria Polícia Federal que falou que havia uma relação muito clara entre Comando Vermelho e o Bacelar, TH Joias na campanha do Flávio Bolsonaro, TH Joias que é do Comando Vermelho na campanha do Flávio Bolsonaro. Existe qual o modelo democrático aqui? Há uma ficção de democracia nesse sentido. A melhor maneira de garantir a democracia é você garantir que os instrumentos republicanos do Estado funcionem. Senão você não tem nada. Mas não é isso que você tá pregando Brasil afora. O que você tá pregando que você vai imitar que é o Bukele não tem nada de republicano no que ele faz. Essa que é a questão. Não adianta você ir agora pagar de conhecedor da Constituição, de republicano, de democrata, sendo que você sobe no palanque e inflama um monte de imbecil. Eu não quero nem xingar o povo, tá? Não quero nem xingar o povo, porque aí é um problema mais à frente. Mas inflama meia dúzia de imbecil dizendo que você vai chegar, prendeu, matou, Bolsonaro queria dar, Lula quer dar isso, Bolsonaro quer dar aquilo, o que eu vou fazer é acabar, que eu vou exterminar. É isso que você fala. Então não adianta você chegar e agora ficar de bundinha porque não tá conseguindo responder, não tá conseguindo sustentar sua ideia. Sustente sua ideia aí agora. Diga aí como é que você vai submeter todo o conjunto de regramento do Estado brasileiro para fazer o que você quer com a segurança pública. Você tem que sustentar, cara. Qual foi? Tá pagando tá de bundinha agora? Porque tá na Globo? Não formos permitidos de entrar a Bárbara